Boa noite, gente. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre meditação, uma coisa bem breve, bem rápida. Eu já até comecei ali no Instagram. Quero falar bem uma pincelada geral, assim, como se fossem umas primeiras ideias sobre a meditação. E aí a gente vai fazer uma prática, eu vou conduzir uma prática breve também, rápida, para nós fazermos juntos para a gente tentar aprender. E depois, se alguém tiver dúvida, pode conversar comigo no direct, pode me mandar mensagem aqui também, no YouTube, para a gente poder avançar nesse caminho, tá bom? Então, como eu estava dizendo agora há pouco, se eu tivesse que pegar uma essência assim, da meditação, se eu pudesse falar para vocês pouquíssimas palavras, o que eu falaria seria: meditar não é não pensar. Eu gosto muito da definição de meditar é familiarizar-se com a sua mente. Porque o problema é que a nossa mente, ela é completamente descontrolada, né? A gente não consegue, é como se fosse um cavalo selvagem. Você não consegue controlar. Você pensa uma coisa, imediatamente você já liga na outra, né? Se eu estou aqui meditando, por exemplo, vem uma ideia na minha cabeça, que é normal. Vem uma ideia assim: nossa, tá ameaçando chover. E tem roupa no varal. E se eu não tirar a roupa do varal, eu vou perder, vou ter que lavar tudo de novo. Nossa, pior que eu já coloquei outras roupas na máquina. E não vou poder bater de novo. E aí uma coisa vai com a outra e vai com a outra. E assim eu teria inúmeros exemplos para dar para vocês que a gente tem esse desencadeamento de pensamento, né? Então, quando a gente para, é natural que comecem a surgir muitos pensamentos, porque isso acontece o tempo todo com a gente. Só que a gente não repara que isso acontece, porque a gente está agindo no dia a dia. Então, você vai sair de casa, você acorda de manhã, você toma banho fazendo o quê? Pensando em tudo que você tem que fazer durante o dia, o que você vai falar para o seu chefe, que e-mail que você vai mandar, que mensagem que você vai mandar, que roupa que você vai pôr. Você não está tomando banho sentindo a água, sentindo o cheiro do sabonete ou do shampoo. A gente está sempre com a nossa mente em funcionamento, né? Eu chamo isso de diálogo interno. A gente está sempre com esse diálogo interno. E aí, quando a gente senta para meditar, o que a gente quer fazer? Quer que a mente fique em silêncio. Impossível. Impossível. Se você não faz isso nunca, como é que você quer que naquele momento isso aconteça? Então, a primeira coisa é a gente começar a direcionar a nossa atenção para o nosso corpo. Quando a gente senta para meditar, a gente vai começar, em primeiro lugar, relaxando a musculatura, sentindo a nossa respiração, observando os pontos de tensão, porque às vezes a gente está assim, com o rosto, com a testa franzida, e nem percebe que a gente está assim. Então, você senta, você sente que você está com a testa tranquila, com o semblante sereno. Aí você percebe que você relaxa, porque também às vezes a gente fica assim tenso, né? E não percebe. Então, essa familiarização de você com você mesmo, você com a sua respiração, você com o seu corpo, isso já é um primeiro caminho para você conseguir meditar, para você começar a aprender a meditar, ou seja, trazer a mente para o corpo, trazer a mente de volta para o corpo, né? E isso tem tudo a ver com yoga, porque yoga a gente fala que é o quê? A união corpo, mente e espírito, certo? Agora, como que eu posso estar fazendo yoga e a minha mente está lá voando, pensando nas coisas que eu tenho que comprar no supermercado, pensando no que eu tenho que fazer amanhã, na conta que eu tenho que pagar? Não dá, isso não é yoga. Então, faz parte da prática de yoga nós estarmos no momento presente. E estar no momento presente é uma forma de meditar, tá?
Então, hoje eu acho que seria mais ou menos isso. Depois até vou ver esse vídeo de novo para ver o que faltou. Eu falo para vocês, é muitas coisas que faltaram, mas às vezes, inicialmente, poderia ser que eu queria dar algum exemplo. Ah, sim. Outra coisa que eu lembrei. Aí você relaxa, você começa a trazer a sua atenção, como eu disse, para o corpo. Respiração, para a musculatura, relaxou. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem algumas opções. A gente pode fazer contagens. Por quê? Se eu deixo a minha mente solta, fatalmente eu vou começar a borbulhar de pensamento. Então, uma técnica interessante para quem está começando é você fazer uma contagem dentro de um ciclo respiratório. Então, eu inspiro e expiro. Isso é um ciclo. A hora que eu inspirar de novo, é um outro ciclo, tá? Então, eu faço. Inspiro, conto 1, solto o ar. Inspiro e conto 2 e solto o ar. Esse conto 1, conto 2, vou contando, é aqui na minha mente. Eu posso até visualizar o número, mas eu não vou pronunciar. Eu vou ficar contando só em pensamento, tá? Mentalmente. E aí eu vou contar, visualizando, e eu vou tentar fazer um ciclo de 21 contagens. Vou contar 21 números. Se a minha mente se distrair, se eu começar a pensar em outras coisas, eu vou esquecer que número que eu estou, não vou me tocar. Nossa, eu estava no 3 ou eu estava no 14? O que eu faço? Começo tudo de novo. Então, se você conseguir fazer uma contagem até 21, né? Fazer um ciclo de 21 contagens, sem se perder, sem esquecer que número que você estava, a gente pode dizer que você estava bem, já começou bem, tá? Então, essa é uma ideia, é uma sugestão. E aí, eu fiz um de 21, bora fazer outro de 21. E assim você vai, para aumentar o seu poder de concentração, ou seja, o seu poder de estar aqui no presente, sem se deixar levar pelas elaborações, né? Então, hoje, quando eu fiz a propaganda para vocês aqui de que eu estaria aqui falando sobre meditação e fazendo prática, né? Eu coloquei a frase assim, que a meditação é livrar-se das elaborações. Não me lembro agora como é que foi a frase, mas é evitar as elaborações, livrar-se das artificialidades, né? Livrar-se da artificialidade é o quê? É uma criação, é uma construção. Então, se eu começo a pensar, eu estou criando coisas. A meditação não é criar, a meditação é só permanecer, observar o que surge e soltar. Então, mesmo durante a contagem, vai vir coisas. E a gente acredita que elas sejam verdadeiras naquele momento, mas se a gente soltar, quando terminar a prática, a gente nem vai lembrar. Se for uma coisa realmente muito importante, isso vai voltar de novo para a gente. Mas é que a gente fala o tempo todo. É um diálogo mesmo ininterrupto, né? E muitas vezes inútil, que só serve para tirar a gente da distração. E serve também para gerar ansiedade, né? Então, outras coisas que também eu vou falar depois com mais calma, outros dias, que são os benefícios da meditação, né? A gente vive o tempo todo ou pensando no que aconteceu no passado, ou se preocupando com coisas que vão vir no futuro, né? Com expectativa. Esse vai e vem entre passado e futuro, e principalmente o futuro daquilo que vai acontecer, deixa a gente num estado de adoecimento emocional. Por quê? Porque esgota toda a nossa capacidade de bem-estar. Então, para eu ter uma sensação de bem-estar, eu preciso produzir hormônios de bem-estar. Só que se eu estou o tempo todo tensa, preocupada com o que vai acontecer no futuro, como é que eu vou produzir o hormônio de bem-estar? Então, eu tenho que mostrar para o meu corpo que está tudo bem, que ele pode produzir o hormônio de bem-estar. E como eu vou fazer isso? Me tranquilizando, respirando, estando no momento presente. Então, a meditação, ela vai ensinar a gente a voltar a produzir os hormônios de bem-estar, vai ensinar o corpo
a voltar a produzir os hormônios de bem-estar. Por quê? Porque ao invés da gente usar uma parte do nosso cérebro, que é a parte que a gente usa todo santo dia ficando preocupado com as coisas da vida, a gente vai dar um descanso para essa parte e vamos usar uma outra parte do nosso cérebro, que essa sim é responsável de falar, olha, a Milene está tranquila, a Milene está respirando calmamente. Nossa, que legal, então vamos produzir o hormônio do bem-estar. E aí isso começa a ser lançado no meu corpo. E dia após dia, eu tendo essa prática, eu começo a ter um outro entendimento, uma outra percepção a respeito das coisas comuns da vida, que normalmente eu acabo ficando muito desesperada, muito nervosa. Eu começo a falar assim, não, vai dar tudo certo, não, eu vou conseguir fazer e vai ser bom, e assim por diante. Tá bom? Já falei muito por hoje. Tem muita coisa para falar, como eu disse. Eu espero voltar aqui mais vezes, se vocês gostarem desse vídeo, aliás, puderem comentar e falar isso, volta, dar dica, pedir assunto, fiquem à vontade. Mas eu pretendo voltar sim, para falar um pouco mais. Então, a gente vai começar, tá bom? Como eu disse no início, vamos sentar numa posição confortável. Vocês vão observar que eu, às vezes, que eu medito, eu fecho os olhos por uns instantes e depois eu abro os meus olhos. Por quê? Porque a gente não enxerga só com o olho físico. A gente enxerga com os olhos da mente. Então, fechar os olhos, a minha mente continua produzindo imagem, e às vezes muito mais imagens do que a mente, do que os olhos abertos. Então, assim, com os olhos abertos, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma tela aqui na minha frente e um celular aqui na minha frente, aqui do meu lado. Se eu me concentrar, olhando o teclado, por exemplo, do meu computador, eu não vou ficar pensando no teclado. Eu não vou falar assim, isto é um teclado de um notebook com não sei quantas teclas pretas. Não. Eu vou repousar o meu olhar. Então, é a distância entre o teclado e os meus olhos que me interessa, que eu não vou pensar em nada, eu não vou elaborar em nada. Meu olho só vai repousar para que os olhos da minha mente não fiquem produzindo imagens, tá bom? E isso eu vou deixar a critério de cada um. Se você quiser ficar de olho fechado, você fica. Se em determinado momento, quando eu falar, você quiser abrir o olho, você experimenta. Não é para olhar uma coisa específica, é para repousar o olhar. Que isso também a gente aprende, isso também é um treino, tá? Muito bem, então a gente nesse momento com as costas confortáveis, se você tiver apoiado muito bem, se tiver sem apoio, é importante que elas estejam bem retinhas. As mãos, elas podem repousar nos joelhos. E você começa a fazer algumas respirações um pouco mais profundas. Eu vou bater o sino agora só para caracterizar que nós começamos. Comece a sentir o ar entrando pelas suas narinas. Esse ar, enquanto ele entra, ele movimenta o seu tronco, seu abdômen. Depois ele sai, fazendo com que tronco e abdômen voltem para o lugar. Vá usando a sua respiração como uma âncora para trazer você para o momento presente. Se algum pensamento vier, seja de que natureza for, você simplesmente solta e volta a prestar atenção em sua respiração. Leve a sua atenção lá para a sua testa, relaxe a sua testa. Sinta que você relaxa todos os músculos do seu rosto.
bochechas, região ao redor dos olhos, região ao redor da boca. Relaxa também sua garganta, seu pescoço. Leve a sua atenção lá para os seus ombros, para que eles fiquem bem soltos e relaxados. Seus braços estão soltos, pesados. As mãos apoiadas nas pernas. E você vai escolher agora se você quer observar o movimento respiratório que acontece na região do tórax. Quando o ar entra, o tórax se expande. Quando o ar sai, o tórax se retrai. Você pode optar também por observar esse mesmo movimento de expansão e retração no abdômen. Ou, se preferir, você pode apenas ficar percebendo o movimento de entrada e saída do ar em suas narinas. Com essa observação em mente, se você quiser, você pode abrir levemente os olhos a 45 graus, sem se preocupar em ver nada específico, em enxergar nada. Apenas deixe o olhar repousado. E mantenha a observação em sua respiração. Agora você apenas é. Esse é o exercício de ser. Não temos que pensar em nada, nem planejar, nem decidir, nada. Apenas experimente estar presente, respirando. Se você quiser, você pode, a partir de agora, iniciar uma contagem de um número a cada ciclo respiratório, até 21. Veja se você consegue. Se você se distrair, não tem problema. Volte e comece novamente.
Cada vez que você se distrair, faça umas respirações um pouco mais profundas, para você realmente trazer a sua mente de volta para o momento presente. E então inicie novamente a sua contagem, de 1 até 21, a cada respiração. Muito bem. Podemos esfregar uma palma da mão na outra, fazer uma massagem, espreguiçar. E hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço muito a audiência. Para quem está chegando agora, esse vídeo vai ficar gravado. Existem muitas técnicas, né, de meditação, existem muitas opções, muita conversa para a gente fazer, como eu já disse, né, no comecinho. Hoje eu quis trazer essa proposta da contagem para vocês. E, se possível, façam durante a semana, porque, como tudo na vida, a gente precisa de treinar, né? Então, ninguém sai ganhando nenhuma medalha de ouro olímpica se fez 2, 3 dias, né? Então, tudo é treino, tudo é regularidade, né? É disciplina no sentido da continuidade, né? Do propósito, de se manter firme naquilo. Então, se você tem a vontade de aprender a meditar e de meditar, faça dessa forma. Todo dia um pouquinho, vai lá, marca no seu celular, no seu relógio para despertar 10 minutos, para você não ficar preocupada ou preocupado, né? De será que já deu? Será que já deu 10 minutos? Será que já foi? Aí você não consegue meditar. Então põe lá o reloginho. E a minha dica é 10 minutinhos por dia, só. 10 minutinhos por dia. Já vai fazer uma grande diferença na sua vida. E aí, outras vezes que eu voltar aqui, a gente vai conversar um pouco mais. Muita coisa que eu tenho para falar, né? É um assunto muito vasto. Eu já estudei um pouquinho, então sei também que existe muita coisa para eu aprender. Mas o que eu já tenho, assim, de um pouquinho de bagagem, quero ver se eu compartilho aqui com vocês. Tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite. Namastê. Se der, semana que vem eu volto. Senão eu combino um outro dia com vocês. Tá bom? Obrigada. Um abraço, gente. Eu nunca sei parar.